Bom dia! Estamos de volta com a leitura do livro de Marcos, sobre a visão de Marcos, né? São evangelhos segundo a visão de quem viu, né? A visão de Marcos, então. Então, como que Marcos viu e conviveu com qual o ângulo que João Marcos viu Jesus? Nós, na verdade, quando convivemos com as pessoas, cada um vê de uma forma, de um ângulo, né? Enfim, de um relacionamento. Amém? Espírito Santo do Senhor, nós te convidamos para ministrar ao nosso coração dentro daquilo que nós vamos ler, que não seja o entendimento meu, mas que seja filtrado pelo Senhor e que seja o Senhor falando através de mim, em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos, ele começa assim, no capítulo 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, né? Lá no livro do profeta Isaías, do Antigo Testamento, diz assim: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Ele preparará o teu caminho. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista, né? João batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Para que o perdão seja efetivo, é preciso haver arrependimento e mudança de atitude. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é eu fiz, eu me sinto mal por ter feito, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Para haver perdão do pecado, você tem que se arrepender, eu e você. Temos que nos arrepender do pecado, pedir perdão a Deus e uma oportunidade ao Espírito Santo para se retratar, né? Se foi uma ofensa, né? Uma oportunidade de se retratar. Então, esse arrependimento, ele tem que gerar mudança de atitude, ou seja, eu me arrependo e não volto a cometer este pecado. Então, João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Olha a mensagem de João. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele
os batizará com o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos dá o Espírito Santo. Amém? Versículo 9 diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Logo após o seu batismo, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. Essa é a boa notícia. O tempo é chegado. As boas novas, né? O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha, o que a gente leu lá no início, né? Que realmente até os espíritos malignos sabem quem Jesus é, né? Então Jesus no versículo 25 diz: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito, se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que foi dado toda a autoridade para ele no céu e na terra, nós somos mais que vencedores junto
nele, é por ele, por meio dele. Então, não sei quais são as suas lutas, mas eu sei que ele é poderoso para nos libertar, nos salvar, nos curar de tudo aquilo que por um acaso carregamos por uma vida. Mentiras do inimigo, dizendo muitas vezes que nós não somos capazes, que isso não é para mim, ou que acontece só com fulano, comigo não acontece. O importante é você ir para a presença dele e ouvir a voz dele, ter essa intimidade com ele e a partir daí viver a sua vida a partir da presença dele. E todas as mentiras do inimigo cairão por terra. Em nome dele, Jesus de Nazaré, o Santo dos Santos. Amém? Então, no versículo 29 diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era, né? E então, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aqui, as pessoas que tinham lepra, elas eram impedidas de viver em comunidade, então elas teriam que viver longe, né? Fora do contato com as pessoas. E quando havia cura da lepra, lá desde os tempos de Moisés, quem autorizava essa pessoa que tinha lepra a viver em comunidade novamente era o sacerdote. Por quê? Porque a pessoa curada ia se apresentar, como Jesus instruiu aqui, se apresentar ao sacerdote informando que ele foi curado.
Então o sacerdote ia examiná-lo, né? E ia liberá-lo para viver em comunidade novamente. Então Jesus falou, vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, a si mesmo vinha ele gente de todas as partes. Amém? Então, que nós possamos ir a Jesus, levar a Jesus, esse mesmo Jesus que João Marcos está falando aqui na palavra. Ele continua o mesmo, ele continua curando as doenças, todas as enfermidades, expulsando todos os espíritos malignos, tudo aquilo que é pensamento que não é do Senhor. A gente tem que levar o nosso pensamento cativo à obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que, como diz na sua palavra, ele guarda a nossa mente, o nosso coração nele, né? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Nós temos que nos submeter a ele e não a este mundo caído. Mas nós temos que ir para a presença dele e entregar, e nos entregar e falar tudo aquilo que nos aflige e sermos curados, tratados e libertos pelo poder do nome dele, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Deus abençoe sua vida na graça, na paz e no favor dele, o nosso Pai. Amém? Até o próximo vídeo.